Bom, pessoal, então, como falado no outro vídeo, vamos iniciar nosso conteúdo de hoje com a sequência, né, da aula passada, que são os elementos do clima ou elementos climáticos, né? Só lembrando, para quem porventura não tenha assistido a aula anterior, né, ver o vídeo da aula passada para entender a diferença de tempo e clima, tá? Então, dê sempre uma olhada, existe uma grande diferença em relação às escalas de espaço e tempo para diferenciar tempo de clima. Então, um dos grandes fatores, né, que nós falamos na outra aula, tem uma relação direta com a latitude, né? A latitude é um grande fator influenciador do clima, pois ela nos dá uma relação, né, com a radiação solar, porque nós vivemos, por exemplo, em zonas tropicais que recebem maior irradiação do Sol, consequentemente trazendo mais calor, diferente das zonas mais frias, né, que estão mais próximas aos polos, que recebem menos irradiação do Sol e, consequentemente, as temperaturas são mais baixas, gerando uma relação, né, que nós dizemos que quanto menor a latitude, mais próximo do zero, do Equador, maior será a temperatura. E quanto maior a latitude, mais próximo de 90 graus nos polos, menores serão as temperaturas. Também falamos sobre o fator altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, um elemento, né, influenciador gigantescamente neste contexto climático são as águas, né? A presença das águas, tanto em relação aos corpos d'água, como a água presente em outros elementos da natureza, como plantas, né, animais em geral, enfim. Então, o ciclo hidrológico é um ponto de partida para a gente entender mais alguns elementos climáticos, como o que eu considero, a climatologia considera o principal, que são as chuvas, né, a precipitação, os tipos de chuva. Então, nós precisamos relembrar o que é o ciclo hidrológico, como ele funciona, né, de maneira rápida, para a gente poder trabalhar com o entendimento sobre as precipitações. Então, essa imagem bem clássica do ciclo hidrológico, né, representa todo ele. Nós temos aí o Sol como o grande fornecedor de energia, né, na forma de calor. Nós temos os mares, oceanos, rios, lagos, etc., que disponibilizam água, né, que vai ser evaporada, não só através dessas águas, mas também através da evapotranspiração das plantas e dos animais, que fazem com que essa água se torne em vapor, se eleve, né, para as camadas mais altas da atmosfera, que são mais frias. Lá em cima, essa água, esse vapor de água, irá se condensar em forma de nuvens e, consequentemente, irá se precipitar em forma de chuva, de neve, de granizo. Existem vários tipos de precipitação, não só a pluviométrica, né, não só a de chuva, mas existem outros tipos de precipitação. Então, a água mantém o seu ciclo, né, evapora, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, se resfria, se condensa. Quando as nuvens atingem, né, um ponto de saturação, essa água é precipitada em forma aí de chuva ou de gelo, né, ou de granizo, como eu falei, ou de orvalho. Nós vamos ver os outros tipos também. Então, esse é o ciclo básico, né? Vejam que nesse ponto mais alto aqui, onde tem degelo, né, também é um ponto onde a água, né, devido à altitude, ela se congela. Então, nós temos o degelo como fonte também de abastecimento dos corpos d'água, que vão evaporar, condensar, se precipitar, mantendo a ciclagem da água no planeta Terra, desde que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, precipitação, né? Nós utilizamos em climatologia a palavra precipitação como um termo geral, um termo genérico, para que a gente não fale simplesmente de chuva, que chuva é apenas um tipo de precipitação. Bom, nós vamos ver agora um pouco mais quais são esses tipos e também falar sobre as chuvas.